sejam bem-vindos ao nosso vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre cinema. A primeira realização pública cinematográfica já feita foi feita pelos irmãos franceses Louis e Auguste Lumière. Só que a construção do cinema veio muito antes disso, com trabalho e contribuições de outras pessoas para ajudar, fazer esse formato para conseguir registrar essas imagens em movimento. Vamos entender um pouquinho mais essa história com o quadro De Volta ao Passado. Foi através da fotografia que foi possível, a origem do cinema, já que é através dela que é possível pôr uma imagem em cima de uma superfície, seja ela papel, vidro ou metal. O cinema vem, da abreviação de cinematógrafo. Cine vem do grego e significa movimento, e o sufixo ágrafo significa gravar, e daí surge o nome movimento gravado. E há diversos inventores que passaram a parte da sua vida dedicando a estudar e a criar novos aparelhos para projetar essas imagens em movimento, e a gente vai falar um pouquinho deles agora. No século XVII foi inventada a lanterna mágica, que eram pinturas que eram projetadas através de lentes e luz, e essas pinturas elas eram feitas em vidros, e muitas das vezes essas imagens eram projetadas e junto tinha alguém narrando e contando uma história ou até cantando uma música para fazer esse acompanhamento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o praxinoscópio, criado em 1877 pelo francês Charles. É um objeto. Esse aparelho ele tinha um formato circular e ele tinha imagens que iam se sobrepondo uma sobre a outra, que dava a sensação que elas estavam em movimento. Inicialmente, Charles ele fez isso com tamanho doméstico, que tinha nas casas, mas conforme os anos, em 1888 ele fez um formato maior, que ele conseguiu projetar desenhos para plateias maiores, conhecido como teatro óptico. Em 1894 foi lançada o cinetoscópio, que é uma máquina individual e através dela você conseguia assistir vídeos de curta duração. E essa máquina então foi lançada por uma fábrica comandada por Thomas Edison, grande inventor da lâmpada elétrica, e também foi através de uma invenção dele, que foi da película de celulose, que eles conseguiram guardar a imagem e projetar elas através de lente, fazendo assim ser possível essa invenção. Bom, é a partir daí então que é criado o cinematógrafo, que foi a criação dos irmãos Louis e Auguste, que eles acompanhavam o trabalho do Thomas Edison já, e eles conseguiram criar uma máquina que conseguia captar essas imagens e projetar elas em movimento. E foi em 1895 que foi então projetada pela primeira vez um filme cinematográfico para várias pessoas, e esses primeiros vídeos que esses irmãos produziam, eles colocavam a câmera, o cinematógrafo, parado e captava as imagens paradas. Depois, com o tempo, foi acontecendo a evolução e a gente consegue agora gravar o vídeo também em movimento. Então, com a evolução do cinema, não tem mais aquela coisa de gravar em um lugar estático, parado, sem movimento. Isso passa a ganhar também uma nova forma com câmeras digitais, em que você consegue carregar, fazer uma narrativa, ter todas as outras, vários elementos, numa produção só, que daí conhecido como cinema narrativo. E dentro do universo cinematográfico, hoje em dia, a gente consegue encontrar diversos gêneros de filmes, Então, tem ação, tem comédia, tem romance, entre tantos outros gêneros. Todas essas invenções, que a gente viu agora fazem parte de um movimento que é o pré-cinema. E já que vocês já sabem um pouco mais sobre essa sétima arte, eu vou passar agora a fala para Carolina. Devido à pandemia, os cinemas estão fechados, o que impossibilita que a gente tenha aquela experiência cinematográfica como já conhecíamos. Porém, a pandemia também trouxe de novo à tona uma outra forma de assistir filmes, que são os cinemas drive-in.
Eles possibilitam que a gente tenha acesso a esses filmes, né, saindo de casa para ver um filme, mas dentro do carro. Os primeiros moldes de cinema drive-in surgiram em 1933, na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um menino chamado Richard Hollingshead, inspirado em sua mãe, que reclamava muito das poltronas do cinema, criou essa nova forma de assistir filmes. Então, o Richard começou a fazer em casa mesmo alguns testes de projeção de som. Então, a ideia dele é que as pessoas conseguissem ir até um ambiente de ar livre, né, dentro do carro. Então, seria projetado um filme e o som também. Então, todas as pessoas que estivessem naquele ambiente conseguiriam escutar de dentro do carro. Foi no período pós-guerra, em 1949, que os drive-ins começaram a fazer mais sucesso. Isso ocorreu também porque os alto-falantes dentro do carro foram inventados. Então, era possível que as pessoas não precisassem transmitir o som de uma forma pública, né? Então, cada pessoa sintonizava no seu rádio a estação, né, que eles pediam e conseguia ouvir de dentro do carro. Então, não era mais necessário que tivesse toda aquela poluição sonora. Então, foi em meados de 1950 e 1960 que os cinemas drive-in atingiram seu auge nos Estados Unidos, se tornando um ícone da cultura americana. Porém, com o passar dos anos, as locadoras, as televisões, né, em casa, então essa forma de assistir filme em casa foram se tornando muito competitivas em relação ao cinema drive-in. Então o cinema drive-in está perdendo espaço e perdendo para essas outras formas de assistir filme. E foi agora, nesse período de pandemia, que os cinemas drive-in voltaram a fazer sucesso, por ser uma forma mais segura de ir assistir filmes. Então, países como a Alemanha, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e também o Brasil, esses cinemas retornaram a fazer parte do nosso dia a dia. Aqui em Curitiba, a gente tem algumas opções legais. Então, a gente tem a Pedreira Paulo Leminski, que fica no Abranches, que está realizando esse cinema drive-in, como a gente pode ver aqui na imagem. Além desse cinema drive-in, a gente também tem outras opções. Tem o Alive Curitiba, que fica no Novo Mundo, que tem este espaço. Além dessa opção, também tem o Auto Cine Show. Ele fica perto do Santa Mônica Clube de Campo e ele tem este espaço. Então, todos possuem essa tela grande, né? Os carros ficam posicionados em frente a essa tela e a gente sintoniza o som do carro com a rádio que eles vão passar. Então, eles passam geralmente uma rádio, a gente sintoniza e escuta o filme de dentro do carro enquanto a gente vai assistindo pela tela grande. Eu tive a oportunidade de ir na Live Curitiba e foi uma experiência muito legal. Eu assisti um filme chamado Horizonte Profundo, que já fica de indicação. É um filme que retrata sobre um acidente que aconteceu no Golfo do México, onde alguns trabalhadores estavam realizando extração de petróleo e ocorreu uma grande explosão. Então o filme retrata sobre esse momento. É um filme bem legal, então já, como eu disse, já fica de recomendação. Os filmes são construídos a partir de como os seres humanos enxergam o mundo. Então, quando a gente está vendo um filme, na verdade, a gente está vendo um pouco sobre o próprio funcionamento da mente humana. Então, essas representações que a gente vê nos filmes, independente do gênero que esse filme seja, elas são imagens difundidas pelo ambiente cultural em que elas foram criadas. Então, você trata um pouquinho sobre aquela cultura, sobre aquele momento histórico, né? Então, eles trazem esse conteúdo. Então, expressam a realidade do indivíduo naquele momento retratado. É possível, então, que a gente compreenda que os filmes, na verdade, são reflexos de questões psíquicas dos seres humanos. Então, eles vão retratar motivações, conflitos humanos básicos e outras questões que estão imersos na nossa cultura. Então, é comum, às vezes, a gente está assistindo um filme e se identifica com aquele personagem. Ou a gente está vendo um filme e fica indignada com alguma questão. E isso está totalmente ligado a nós, a nossas questões. Então, através do filme, é possível também que a gente tenha acesso a esses conteúdos, que é importante que a gente relembre sobre eles, pense, reflita, para poder conhecer um pouco mais sobre nós também. Então, a gente pode entender que o cinema, na verdade, ele é uma ferramenta para a gente enxergar o mundo.
Então é uma forma de a gente ter acesso a outras culturas e também de conhecer mais sobre a nossa cultura e nos permitir refletir sobre ela, sobre questões sociais ou outras situações da vida. Então, na verdade, os filmes eles espelham a nossa realidade. Eles vão trazer vida, vão trazer arte para o que a gente vive no cotidiano. Então, eles trazem muito mais sobre conteúdos nossos, do nosso dia a dia. Então, muito mais que histórias, eles trazem conteúdos importantes para serem refletidos, para serem elaborados. E agora, como é que a gente pode assistir um filme em casa sem ter que ir até o cinema drive-in, né? Então, com a internet, com as plataformas digitais, né, os aplicativos, os sites, as locadoras foram perdendo seus clientes. Então, atualmente é muito mais usada a Netflix, o Amazon Prime, o Globoplay, para ter acesso a esses filmes. Essas plataformas são pagas, mas possibilitam que a gente tenha acesso a diversos filmes, documentários e séries de casa, usando o celular, usando a TV, né? Porque algumas TVs são smart, então tem acesso à internet, a gente consegue assistir a Netflix ou essas outras plataformas. Então, isso abriu muitas possibilidades que vão além da TV a cabo ou da TV aberta. Então, agora, nesse momento atual que a gente está vivendo, é muito legal que a gente separe um momento na semana, no final de semana, para escolher um filme, para fazer uma pipoca, separar uma comida que você gosta, sentar no sofá ou na cama e assistir a um filme que você tenha vontade naquele momento. Então, independente de qual seja o gênero, né? Então, pode ser uma comédia, um romance, um filme de terror, dependendo como você tá no dia, né? Qual você quer assistir no dia, escolher esse filme, sentar e ter esse momento seu de poder assistir e deixar se levar, né? Pelo todo o conteúdo que esse filme vai trazer pra você. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe. Aguardamos os comentários de vocês aqui no YouTube e lá no grupo. Conta pra gente o que vocês acharam, qual filme que vocês mais gostam, a gente vai gostar bastante de saber. Então, tchau e até o próximo vídeo.